basicamente eu trouxe o Esbórnio para mostrar que existe essa produção, existem longas de animação no Brasil, que é possível fazer e que eles são bons. Não dá pra ver aqui. Aí, sobre a história da animação, na época dos cinejornais, aqueles jornais que passavam no cinema, o Brasil produziam as vinhetas antes. Mas a primeira animação meio que feita aqui foi o Kaiser, em 1917. Só que como que a gente tem esse costume muito bom de preservar as coisas, essa animação se perdeu. Se eu não me engano, o rolo original foi até queimado. Aí a gente só tem basicamente um frame dele, que até tem na internet, se vocês procurarem, tem até na Wikipédia. Ele foi lançado, o Kaiser, um pouco antes do Brasil entrar na Primeira Guerra Mundial. E era uma charge com Guilherme II, que foi o último imperador da Alemanha, em que ele colocava um capacete na cabeça que simbolizava o controle dele sobre o mundo. Aí, se eu não me engano, o globo terrestre que tem do lado dele pega o chapéu, coloca na própria cabeça, cresce e engole ele. Num documentário recente que estreou no Animamundi, acho que 2015, o Luiz Animação, eles chamaram uns 8 artistas para reanimar o Kaiser com técnicas diferentes. Aí mistura o 2D, o pixelation, até o light paint, e ficou bem legal. Tem também uma polêmica que, teoricamente, o primeiro longa 3D animado era para ser brasileiro. Vocês talvez conheçam Toy Story, oficialmente o primeiro longa em 3D. Mas era para ser Cassiopeia, que estava sendo produzida aqui. Mas a Pixar, obviamente, ficou sabendo de Cassiopeia e não podia isso do Brasil ser o primeiro a lançar uma animação 3D. Aí eles injetaram dinheiro no Toy Story e acabou que Toy Story saiu uns 3 ou 6 meses antes do Cassiopeia. Mas tem muita gente que considera Cassiopeia como a primeira longa animada 3D do mundo. E o mercado aqui no Brasil está cada vez crescendo mais. Todo mundo aqui acha que usa muito YouTube, dá pra ver que no YouTube tem muita gente, tipo o Gato Galáctico, que faz muita animação pela internet. E, assim, é incrível ver o que algumas pessoas fazem em casa, assim, sem ter um estúdio profissional. E profissional mesmo tem várias séries que passam na TV a cabo. Eu não sei se alguma foi comprada pela TV aberta, mas tem muitas infantis, tipo o Peixonauta, acho que é o mais famoso de todos. Tem o Show da Luna, o Diário de Mika, que é muito fofo. Na Disney, acho que foi esse ano ou foi no final do ano passado, começou a passar um que chama Glitter Model, que é bem teen, e passa naquele horário de almoço que é tipo o horário nobre, assim, Disney Channel, que é quando as crianças estão todas em casa. E no Cartoon Network tem mais algumas, a maioria do Cop Studio, e elas fazem sucesso enorme, tipo Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, que estreou em 2013 e foi o líder de audiência nesse ano. E depois o Irmão do Jorel, que eu não lembro agora se foi em 2014 ou 2015 que estreou, mas também foi líder de audiência no ano que estreou no Cartoon. E não é pouca coisa, porque isso quer dizer que esses 2 desenhos dos anos de estreia superaram Hora de Aventura, Apenas um Show, Pokémon, e eles já foram inclusive traduzidos para umas 3 ou 4 línguas para serem importados para fora. E nisso tem esse nosso problema recorrente, né? Que aqui tem um desinteresse grande do público para essa indústria, que é cinema nacional, todo mundo diz que é só comédia, é só filme ruim. E o mercado também não se interessa muito. Quem acaba dominando são os filmes de Hollywood, os norte-americanos, tudo mais. De 10 salas, você vai no cinema, 9 são filme de lá. E acaba que esses filmes só vão ser reconhecidos em festivais, quando vão lá para fora. Porque muitos são diferentes das animações que são geralmente feitas. Algum tipo o Menino e o Mundo, que ele foi feito com giz de cera, lápis de cor e tudo mais. E é um filme lindo, não sei quem já viu, mas é lindo, muito fofo. E foi um filme que ficou em cartaz, não ficou muito tempo porque ninguém foi ver. Uns 2 anos depois foi indicado ao Oscar, aí de repente todo mundo se interessou, voltou a passar nos cinemas, aí todo mundo foi ver. Aquela coisa meio que o pessoal lá teve que dizer que tinha um filme bom pra gente poder ver que tinha esse filme. A gente não sabia se não tivesse tido toda essa visibilidade.
É a mesma coisa com História de Amor e Fúria, que eu acho que é mais famoso também, mas a mesma história. É um filme ótimo e que no fim não teve muita bilheteria, porque não dá ninguém. Aí por conta disso, muitos animadores brasileiros vão fazer carreira lá fora. No Luz Animação tem uma moça que eu esqueci o nome dela, mas ela animou Mulan e ela foi uma das responsáveis pela própria Mulan. E tem o Carlos Saldanha, né, que é o maior exemplo de todos, que fez Era do Gelo e pouco tempo depois já fundou a Blue Sky e tudo mais. E tá lá. E muitos desses filmes da gente acabam passando na TV a cabo. O Menino Imundo é exibido pela HBO, o Sborne é exibido pelo Cinemax. E eu acho que o Canal Brasil tem direito de pelo menos alguns deles. O filme, ele meio que tem 2 diretores, oficialmente, o Otto Guerra e o Ennio Torresan Jr., mas eu vou falar só do Otto, porque ele, além de ter sido estúdio dele, ele está no projeto desde o início. O Ennio entrou meio que na metade, ele foi no Festival de Gramado, ele viu um demo do filme aí que ele foi. E ele está há mais de 20 anos trabalhando na DreamWorks, então a carreira dele não é construída aqui. Ao contrário do Otto, que é 100% aqui. Ele nunca foi para fora do Brasil para fazer animação. E ele é um dos mais antigos e experientes animadores que a gente tem, ele é gaúcho. Ele tentou fazer 3 faculdades, não terminou nenhuma. Aí depois ele tentou fazer histórias em quadrinhos, inspirado em artistas europeus, tipo o Hergé, que pra quem não sabe é o cara que fez Tintin. E ele traz até um pouco dessa narrativa aqui pro Sborne. Em 77 ele começou a fazer motion graphics, né, as animações mais publicitárias. E aí no outro ano, já em 78, ele foi e fundou o estúdio dele. E em 84 saiu o primeiro curta. E ele tem um negócio que ele anima muito personagens que não são criados dele, são personagens que já existem. Tipo de quadrinhos, de charge, tipo do Angeli, todo mundo conhece dos livros de gramática. E o primeiro longa dele também foi baseado em quadrinhos que foi Rock Hudson, os Cowboys Gays. São os personagens do Adão, não sei falar o sobrenome, mas são os personagens que o Adão criou para ironizar o machismo gaúcho que existe, assim. Ele criou 2 cowboys gays e aí o Otto fez esse longa e foi um negócio assim que ninguém esperava. Você ter um filme de animação com 2 cowboys que são um casal. E foi meio estranho na época que lançou, foi em 95, mas depois de uns anos ganhou status de filme cult. Depois disso ele fez Woodstock, Sexo, Orégano e Rock and Roll, que são personagens do Angeli também, vocês devem conhecer da tirinha, aquele cara todo barbado, tem um amigo dele, que foi uma animação mais pesada, né? Foi proibida para menor de 16. E aí depois ele, inspirado no Tangos e Tragédias, ele fez Sborne. Foi um trabalho bem pesado e por enquanto ele e o estúdio, eles não pretendem fazer outras animações do tipo, porque foi bem difícil para eles. O Tangos e Tragédias foi um espetáculo do Rio Grande do Sul que eles tinham o objetivo de resgatar músicas esquecidas brasileiras. Eles ganharam o prêmio de melhor show de música popular da Associação Política de Críticos de Arte em 2011 e em 99 eles foram tema de escola de samba. E foi um espetáculo que foi criado em 1984 pelo Ike Gomes e o Nico Nikolaevski, que são os dubladores do Kraunos e do Playskaya, que no caso eles criaram esses personagens para o espetáculo, que era basicamente eles 2 tocando e contando a história da Sborne, por exemplo. Né? A história seria que eles eram músicos refugiados da Sborne e eles vinham contar para as pessoas a história do país deles. Muitas músicas do filme são da peça, inclusive o último áudio eu acho que é o do DVD, que dá até para ouvir a voz da multidão cantando com eles. Aí eles criaram de tudo assim para contar essa história. Eles criaram algumas palavras em esbordeando, tipo, tem hora que eles falam que a gente não entende a palavra. É realmente uma palavra que eles criaram, não é porque não dá para entender. E eles criaram uma moeda para o país. Eles têm até esse sotaque, que é bem estranho, não dá pra entender direito o que é também. E o sistema político de lá, que é o anarquismo hiperbólico. A Sborne é o único país conhecido em que o anarquismo funciona como forma de governo. E
eles viviam reciclando o lixo cultural das outras nações. E foi em 84 que, na história que eles contam, o rock and roll chegou na Esbórnia, e o Crowns e o Pleistocraia não gostaram, eles vieram se refugiar no Brasil por causa disso. E o nome da ilha vem de uma palavra que existe, que é esbórnio com E no começo, que é basicamente baderno, ou uma festa cheia de bebedeira e putaria. No filme eles preservaram o visual dos personagens, que é basicamente igual ao que eles tinham na peça. Se você colocar na internet, dá pra ver que é exatamente a mesma coisa. E o espetáculo ficou em cartaz por 30 anos. No aniversário de 20 eles gravaram um DVD que tem no YouTube. Mas antes deles começarem a 30ª temporada, que sempre era no começo do ano, começando em janeiro, o Nico teve que ser internado por causa de uma leucemia que ele tinha. E não deu um mês, ele acabou morrendo. É por isso que o filme até no começo é dedicado a ele. E depois disso o Tangos meio que acabou. O Wick passou 2 anos sem incorporar o Crowns. Quando ele voltou, ele fez primeiro um espetáculo em homenagem ao Nico, e depois ele está agora com uma peça nova, que chama Crowns e Convidados, se não me engano, que é com uma pianista. E inicialmente o Esbórnia ia ser stop motion. Eles chegaram a fazer os bonequinhos do Crowns e do Pleistocraia, mas eles não gostaram do resultado. Ia ser mais trabalhoso, mais claro e mais caro. Então eles decidiram fazer em 2D, que é a especialidade do estúdio, e com alguns elementos em 3D. Aí da primeira versão do roteiro até a final e até a pós-produção foram 8 anos de produção do filme. E teve diversos problemas no decorrer, o dinheiro acabou antes do filme terminar. Aí eles reduziram a equipe, alguns teve que diminuir o salário, o outro teve que pedir um empréstimo particular. E como acontece muito na animação, são contratadas muitas pessoas novas que vão ao longo do trabalho aprendendo com os mais experientes. Então muita gente ali não tinha experiência com animação, acabou que isso atrasava um pouco também o trabalho. Mas a fase mais difícil foi a divulgação do filme por causa da morte do Nico. Eles atrasaram em 6 meses a estreia do filme por respeito a eles. E o resultado, como vocês viram, ficou muito bom. A direção de arte é uma das coisas que eu mais gosto. Eles deram essa cara meio de leste europeu para a Esbórnia, com esses tons mais escuros, fechados, uma arquitetura bem irregular e bem estranha. E em comparação ao continente, que era todo simétrico, com cores mais vibrantes e tal. E uma coisa que eu descobri ontem pesquisando é que sempre que eles se referem à Esbórnia, eles apontam para a direita de quem está assistindo. Eles gesticulam para esse lado, e quando eles estão falando do continente, eles falam para a esquerda de quem está assistindo. Aí para os personagens eles deram uma mudada na história, que enfim é livremente inspirado, não é seguir na risca. Aí o Crown virou pai de família, o Pleistocraia virou esse romântico, bebe e tudo mais. Sendo que no começo da peça já começa com o Pleistocraia contando a história de como a mulher dele abandonou ele com a filha. E eu não sei se eu interpretei errado, mas pelo que ele dá a entender, acaba que a filha morre porque ele não é um pai muito presente, ela é um bebê, e meio que ela acaba morrendo. E no confronto que tem no filme de Esbórnia versus Continente, dá pra ver uma certa referência do Otto pra Asterix e Obelix, que não sei se vocês conhecem, mas tem toda aquela coisa dos gauleses contra os romanos, da luta das culturas entre a que quer dominar e a que não quer deixar ser dominada. E aí o filme tem essa mensagem de como é importante também preservar as tradições, não só se renovar. Também tem a crítica ao imperialismo e esse capitalismo selvagem que destrói tudo, sem se preocupar com a vida das pessoas e com as consequências que isso pode ter. E uma das críticas que eu gosto mais é quando eles falam sobre as culturas. Porque o continente ele se vende muito moderno, com muita liberdade. A Ludmilla, que é a mulher do Crowns, ela fala que no continente as mulheres podem trabalhar, elas podem vestir o que quiser, fazer o que bem entende. Mas, em compensação, no continente, a Coquelicot não pode sair de casa, tem que aprender a tocar piano e tem que se casar. Então, não tem nada de diferente. Os machismos e os preconceitos continuam os mesmos. Só com essa disfarce, assim. Sabe? Não tem nada de superior na outra cultura. Acaba que é só diferente. O Wick e o Nico fizeram parte da produção musical, além das músicas do espetáculo. Também tem muita produção original deles que eles não tinham divulgado, tipo
A do Machado Ball foi um negócio que o Wiki fez nos anos 70, eu acho, para jogos de futebol, mas não foi aceito. Eles colocaram no filme. E no elenco eles colocaram a Arlete Salles, que é a atriz da Globo, né, que tá acho que na novela das 9 agora, e a Fernanda Takai, que é a dubladora não, a voz original da Copricô, pra tentar impulsionar o filme. Mas mesmo assim ele foi tipo um fracasso de bilheteria. Eles achavam que o povo gaúcho ia super em peso, ia super se engajar pra assistir o filme, mas parece que não deu mais que 12 mil pessoas, sendo que eles estavam prevendo uns 100 mil. Aí reza a lenda até, o Levi disse uma vez que chegou a passar aqui em Fortaleza, o Esborne, mas foi bem pouco tempo também. Aí por fora disso o filme viajou o mundo em mostras e competições, chegou a concorrer com o filme do estúdio Ghibli em alguns. E em Gramado ganhou o prêmio de melhor filme pelo júri popular. E vem assim mais um filme que é muito bom que a gente não valoriza tudo. Aí só a título de curiosidade mesmo. O nome do filme primeiro ia ser Fuga em Ré menor para Clowns e Pleitskaya. Tem até na hora da aula de piano ele faz uma referência a isso. A cidade do continente se chama Satolep, que é Pelotas ao contrário. Eles criaram, no processo criativo, eles criaram 257 verbos em esborniano e criaram até um livro de regras para o Machado Ball, que eu não consegui encontrar, mas parece bem interessante.